Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, meus irmãos, através aqui do que falam os fariseus, reflete uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, podemos fazer a alguém, a igreja, ou até nos fazermos interiormente e espontaneamente. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Quem de nós não já se perguntou sobre isso? Quando é que vai chegar, em definitivo, plenamente o reino de Deus? Qual vai ser o dia que Jesus vai voltar? Estaremos vivos neste mundo aqui, né? Ou já teremos passado daqui? E esta pergunta, ela é feita pela humanidade a cada geração. Se pergunta, vai ser na nossa geração? Vai ser agora? E muitos tentaram responder, muitos deram respostas, até afirmando datas. Até São Paulo mesmo teve que, então, ali aos Tessalonicenses, ir ensinando, dizendo aos cristãos, então, como seria a vinda do Senhor, mas também, depois, os cristãos ali percebendo que eles precisavam proclamar o Evangelho, enquanto estivessem aqui, tivessem vida, e se eu não voltasse, deveria fazer com que as sementes do Evangelho fossem entrando no mundo. E até conheci uma família que, pensando assim que já seria agora, então, a vinda gloriosa do Senhor, educou, pelo menos a mãe, educava a filha num regime assim: já que ele vai vir, então você não precisa aí se preparar, estudar direito, nem trabalhar. E a menina foi crescendo, e isso é recente, tá, que eu conheci, e a menina foi crescendo toda assim, Maria Mole, sem se preparar, sem saber o que ia fazer na vida, porque ele vai voltar mesmo, né? E veja, os próprios discípulos, quando Jesus ressuscitou, nos Atos dos Apóstolos, os primeiros versículos ali
dos Atos dos Apóstolos, perguntam a Jesus: Senhor, é agora que ele ressuscitou, glorioso? É agora que vais restabelecer para Israel o reino de Deus? E ao que Jesus responde: não cabe a vós saber os tempos que o Pai estabeleceu em sua autoridade. E o que é que cabe a vós? Ou o que é que cabe a nós? Jesus diz: olha, vocês vão receber um Espírito Santo e sejam as minhas testemunhas. Recebam a força do Espírito Santo e anunciem o Evangelho na Samaria, na Judéia, em todos os lugares, até os confins da terra. É isso que vocês devem fazer. É assim que vocês vão se preparar para a vinda, vão estar preparados. Anunciem, vivam. É nesse sentido também, meus irmãos, que está aqui o que Jesus diz no Evangelho. Jesus diz assim, olha, o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O Papa São Leão Magno, que nós celebramos hoje, viveu ali no século V, né? E ele viveu um período em que, depois que os cristãos já não estavam sendo mais perseguidos, tinham que se organizar interiormente, então começou as dificuldades de compreensão da fé, já tinham algumas, mas agora as dificuldades da compreensão de quem era Jesus. Então alguns diziam, não, ele é mais homem do que Deus, é mais Deus do que homem. E ele foi um grande defensor, então, tanto da humanidade quanto da divindade de Cristo, sem se confundir as coisas. E agora no Natal a gente vê, pelo menos assim na liturgia das horas, alguns sermões dele falando sobre o Natal, sobre a encarnação, que Deus, sem deixar de ser quem Ele era, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, o Filho, assume o que Ele não era, a natureza humana. E o reino de Deus começou assim, não ostensivamente, começou no ventre da Virgem Maria. Claro, o reino de Deus já vinha sendo preparado no Antigo Testamento, mas o reino de Deus na pessoa do Filho começa assim, devagarinho, em germe. E depois da ressurreição de Cristo, aqui vendo então a primeira leitura, olha como nós vemos o Evangelho, o reino de Deus acontecendo. Nós estamos aqui na carta de São Paulo a Filémon, em que São Paulo, escrevendo a este mesmo que ele também educou na fé, fez nascer para Cristo, a Filémon, que tinha um escravo chamado Onésimo, e que muito provavelmente fugiu. São Paulo também o fez cristão ali, e estava servindo a São Paulo na prisão. E São Paulo, então, está escrevendo a Filémon, dizendo, olha, estou mandando ele de volta para você, tá? O escravo, que sabemos, naquela época, a compreensão que era uma mercadoria, uma coisa. E olha como é que São Paulo, se você pegar esse texto aí, depois você pode pegar em casa e você vê os afetos de São Paulo por ele. E São Paulo diz assim, olha, se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo. Isso naquela época, gente, lá no tempo de Jesus, olha quanto tempo para a escravidão ser abolida no mundo inteiro. Mas lá, ele já está dizendo, se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, irmão na fé em Cristo, muitíssimo querido para mim, quanto mais o for para ti. E olha o pulo aqui, ou o crescimento que o cristianismo está trazendo. Ele diz assim, muitíssimo querido para mim, quanto mais for para ti, tanto como pessoa humana.
quanto como irmão no Senhor. Olha o reino de Deus, não vindo ostensivamente, mas começando agora a trazer a visão que Deus tem de nós. E então, o cristianismo lançando raízes nas culturas, e vai ser, claro, a gente vive nas condições humanas, nas vicissitudes humanas, vai ser aí séculos para muita coisa acontecer. Mas estou querendo dizendo com estas coisas, que, meus irmãos, se nós queremos nos preparar para a vinda de Cristo, nós devemos então, seguindo aí o que São Leão Magno também defendeu, devemos encarnar a vida de Cristo na nossa vida e viver o Evangelho, buscar viver o Evangelho no hoje que Deus nos dá. Se vai ser na nossa geração que Ele vai vir, que nos encontre preparados, porque assim outras gerações de cristãos verdadeiros também foram se preparando, porque se Ele viesse lá, os encontraria preparados. E se vier hoje, nos encontrará preparados, nos encontrará vivendo o Evangelho, tentando encarnar este Jesus que nós vamos, daqui um mês e pouco, celebrar no Natal, encarnar o Evangelho na nossa vida. E assim, mesmo em meio às tribulações, às convulsões do mundo, viver na paz de que aconteça o que acontecer, vitorioso é Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, vitorioso é Cristo Jesus. E esta paz ninguém pode tirar do coração do cristão, porque eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta fé vem durante séculos, vencendo o mundo, e ela vai triunfar. E ela vai triunfar. Ainda que a gente pene, mas ruim é penar sem fé. Outra coisa é penar nesta vida com fé, e assim já viver também um purgatório aqui, para que quando Ele vier, quando este relâmpago, como ele diz aqui, como um relâmpago, aparecer no mundo inteiro, na vinda de Cristo, não sejamos confundidos e tenhamos alegria de dizer: chegou o dia do nosso Senhor, chegou o dia da nossa libertação, chegou o dia em que poderemos dizer, como diz Santo Inácio, naquele dia serei homem, seremos inteiramente como o Senhor nos fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.